Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, nós estamos escutando o profeta Isaías, a primeira parte deste livro, que é aquele chamado de livro do Emanuel. Nós escutamos ontem uma primeira parte, antes nós escutamos a vocação, que já é depois desse livro, é o capítulo 6, e agora estamos propriamente escutamos a primeira parte do livro de Isaías. O profeta se refere ao momento histórico em que a Síria vai se unir ao reino de Israel, e então Acaz, rei de Judá, ele vai ser muito tentado a unir-se à Síria para combater a Síria e Israel. Então é nessa situação que o profeta vem para dizer a ele como proceder. Então, naquele momento, a Síria e Israel marcham para atacar Jerusalém, que é a capital de Judá. Então tremeu o coração do rei e de todo o povo. Então o Senhor vai dizer a Isaías: vai ao encontro de Acaz com teu filho Sear e Asub, que quer dizer um resto voltará, é o filho do profeta, até a ponta do canal, na piscina superior. Então o rei vai estar naquela parte que é a mais frágil de Israel, de Jerusalém, e ali o profeta vai se encontrar com ele e vai estar com seu filho, que é já um sinal, um resto voltará, ou seja, para mostrar mais uma vez aquele termo que nós já escutamos em um dos profetas, que é este resto de Israel, essa pequena porção. Na piscina superior, e dirás ao rei: procura estar calmo, não temas, nem estremeça o teu coração por causa desses dois pedaços de tição fumegantes. Assim ele se refere à Síria e a Israel, que parecem exércitos potentes, mas não são nada diante da força do Senhor. E vai dizer para o rei Acaz que não tenha esperança em uma força humana como aquela da Síria, mas que ele deve depositar a sua esperança em Deus. Na verdade, Acaz não vai escutar o profeta e vai fazer como ele quer. O próprio profeta vai dizer assim da parte do Senhor: este plano fracassará, nada disso se realizará. E que vai dizer que aquelas nações que estão indo contra Jerusalém, elas não resistirão, que se destruirão. E ao final tem uma admoestação que considero que é o ponto culminante dessa leitura: de resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Então, que é uma admoestação a ter fé, mesmo diante de uma situação que humanamente não tem mais esperança, que humanamente o rei de Judá, de Jerusalém, ele tem motivo para estar preocupado, desesperado, mesmo também o povo de Jerusalém. Mas o profeta vai ali em nome de Deus, transmitindo a palavra de Deus para encorajá-lo, que não se deve confiar nas forças humanas, na força da Assíria, mas que é o próprio Deus que vai salvar o seu povo. E vai dizer assim: se não confiardes, não podereis manter-vos firme. Isso é uma definição de fé. A fé é uma confiança mesmo quando humanamente nós não temos por que confiar. Mas se nós não tivermos a fé no nosso Deus, nós não nos manteremos jamais firmes diante dos problemas dessa vida, diante das dificuldades. É mantendo-nos unidos ao Senhor que nós poderemos ficar de pé diante de Deus e diante dos problemas desta vida. Porque quem tem a força de estar firme diante do Senhor não vai temer nenhuma desgraça que a humanidade possa nos colocar. E é isso que Acaz não vai conseguir. No Salmo responsorial de hoje, o Salmo 47, nós assim rezamos: grande é o Senhor na cidade onde Ele mora. A cidade é Jerusalém. Nós, diante do perigo que está incorrendo Jerusalém, na primeira leitura, nós contemplamos a ação de Deus sobre essa cidade. Seu Monte Santo, essa colina encantadora. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande rei. Pois eis que os reis da terra se aliaram
e todos juntos avançaram. Mal a viram, de pavor estremeceram, debandaram perturbados. Então o rei de Israel e da Síria, que vão contra Jerusalém, e que é o Senhor que a protege, é o Senhor que está ali disposto a ajudar Acaz, mas que ele não crê. Como as dores da mulher sofrendo parto, uma angústia os invadiu aos reis invasores, semelhante ao vento leste impetuoso que despedaça as naus de Tarsis. Na aclamação ao Evangelho de hoje, Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Até ontem no Evangelho de Mateus, nós escutamos o discurso missionário de Jesus para os seus discípulos. No capítulo 10, que nós começamos a escutar, ou melhor, capítulo 11 e 12, é uma narração de diversas reações em relação ao ministério de Jesus. São aquelas pessoas que vão aderir e aquelas pessoas que serão contrárias, mas que são provocadas por causa da ação do próprio Jesus. Então hoje nós escutamos a censura que Jesus faz às cidades onde foram realizados a maior parte dos seus milagres, porque não tinham se convertido. Então é interessante que o próprio evangelista vai dizer a maior parte dos seus milagres. Na verdade, meus caros, o ver um milagre não provoca imediatamente a fé, não é automático, mas sim que é preciso algo maior, que é a abertura de vida. Então Jesus vai dizer hoje assim para essas cidades: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestidos-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Ora, a Corazim e Cafarnaum, que é a segunda cidade a qual Jesus vai se dirigir, eram bases do ministério de Jesus. Ali Jesus fez muitos milagres, fez pregações, e Jesus vai dizer assim, que olha, que as cidades que não receberam um anúncio com a sua presença, Tiro e Sidônia, cidades pagãs, se elas tivessem recebido isso, elas teriam se convertido. E depois agora Jesus vai se dirigir a Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, lembra que no início do seu ministério, quanta coisa Jesus fez em Cafarnaum? Acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até agora. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Mais uma vez vem a imagem de Sodoma e Gomorra, onde Deus mandou os seus anjos e eles foram rejeitados. E quem veio em Cafarnaum era mais do que os anjos de Deus, era o próprio Jesus, e que ele foi rejeitado. Na verdade, o discurso que Jesus faz para Corazim e para Cafarnaum não é um discurso de juízo, porque o juízo ainda chegará, mas é um discurso que busca advertir com palavras muito duras para que essas cidades façam um caminho de conversão. Então, que isso vale, se valeu para Corazim e Cafarnaum em relação a Tiro e Sidônia, em relação a Sodoma, muito mais, meus caros, vale para nós, porque nós tivemos tudo aquilo que os apóstolos tiveram e ainda mais. Nós temos uma compreensão da revelação que supera aquilo que os apóstolos tiveram, e tivemos os mesmos nós. A força do mistério pascal, da sua plenitude com a vinda do Espírito Santo, então de nós também o Senhor vai cobrar uma conversão, porque se para outras pessoas tivesse sido feito a mesma coisa que foi feito para conosco, essas pessoas teriam feito um caminho de conversão. Quantas vezes nós vimos o Senhor atuar na nossa vida? Se nós desejamos os milagres físicos, saibamos que Jesus os faz como sinal de um milagre maior. E nós fomos atingidos por milagres que nós às vezes nem percebemos na nossa vida e por grandes milagres na nossa vida cotidiana. Hoje, na oração da coleta, se rezamos: acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em oração, e fazer crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício, para que nós, em participando da Eucaristia, possamos ir nos transformando na imagem de servos, de discípulos, de amigos, como Deus quer. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.